Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Seed by Seed, Teologia do Corpo, uma sementinha a cada semana. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos aqui no canal da Web TV Semente do Verbo, trazendo sempre um episódio dessa nossa trajetória de estudo da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, estamos falando diretamente aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, somos da Pastoral Familiar e queremos convidar você para continuar juntos conosco nessa estrada de autoconhecimento e muito mais do que isso, conhecermos também o plano divino para o amor humano, o plano de Deus para cada um de nós. Nós estamos no segundo ciclo de catequeses da Teologia do Corpo. Se você não assistiu os episódios anteriores, então volta lá, procura na playlist da Web TV, porque lá você vai achar na sequência todos os ensinos anteriores. E nós estamos então no segundo módulo, né, ou no segundo ciclo, como São João Paulo II chama, que se trata da redenção do coração, que vem tratar da redenção do coração. Nesse ciclo e nesse nosso encontro de hoje, nós queremos trabalhar um pouquinho com vocês a catequese Não Cometerás Adultério. E aí talvez você possa pensar, isso não tem nada a ver comigo, porque eu, graças a Deus, nunca cometi adultério. Será? Será que você está tão isento, tão blindado assim dessa questão que é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar? Eu queria começar então refletindo com vocês a passagem bíblica que vai, vamos dizer assim, motivar e nortear, não é a única, mas é a principal desse trechinho que nós vamos refletir hoje juntos. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 28. Nós estamos no Sermão da Montanha, que é bem maior do que as bem-aventuranças. Nós comentamos isso, que na verdade vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É Jesus trazendo o pleno cumprimento da lei. Não adianta a gente olhar para a lei de Deus e ficar buscando brechas na lei para a gente fazer no fundo o que a gente quer e para a gente arrumar desculpas para cometer um pecado aqui, outro ali. Não. Jesus vem dar o pleno sentido, ele vem explicar a lei. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vejam só que quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, esse porém não entra em contradição ou oposição com o que foi explicitado anteriormente. Não cometerás adultério. Esse porém de Jesus é para nos explicar que não é só num sentido superficial, mas que, na verdade, a lei de Deus quer atingir o mais profundo do nosso ser, o nosso coração. É verdade. Jesus, quando fala essa palavra, onde ele quer dizer que nós precisamos ouvir e estar atentos àquilo que ele quer nos dizer, ele de alguma forma, e a gente vai falar um pouquinho hoje, de alguma forma Jesus quer trazer para nós o que ele chama da lei natural. A lei natural, a lei que rege a nossa vida, a lei que rege a cada um de nós. E às vezes quando a gente fala em lei natural, pode parecer um termo filosófico difícil, e tem muita gente que estuda a questão da filosofia que condena essa questão da lei natural, porque a lei natural é algo muito abstrato, mas de uma forma simples, né? Aqui a gente procura simplificar ao máximo para que a gente possa compreender o que Jesus quer trazer quando Jesus se preocupa com o nosso coração.
Quando, por exemplo, algum amigo vem conversar com a gente e comenta algum tema, ou fala alguma coisa, ou dá alguma sugestão, a nossa primeira reação é de acolher, é de aceitar, é de compreender, é de ouvir aquela pessoa, principalmente se for um amigo nosso, se for alguém muito próximo, um irmão, uma mãe, um parente. E por que é comum a gente acolher aquilo que alguém próximo a nós vem nos dizer, vem nos contar, vem nos revelar? Porque faz parte da nossa natureza o pressuposto do bem. Então, é nesse sentido que a gente pode entender essa lei natural que Jesus Cristo quer mostrar e responder, inclusive, quando ele foi questionado na questão do adultério, que faz parte da nossa natureza o bem. Quando uma mãe, por exemplo, vai chamar a atenção de um filho, e aqui a gente poderia dar milhares de exemplos, desde aquela chamada de atenção simples até aquela chamada de atenção mais ríspida, né? Mais assim, positiva. A mais suave chamada de atenção da mãe pode parecer a que demonstra amor. E aquela mais rígida, mais incisiva, pode parecer que a mãe ou que o pai estão procurando educar o seu filho de uma forma muito grosseira, de uma forma muito incisiva, mas isso pode mostrar que naquele momento é necessário aquilo, é necessário uma decisão de uma vez por todas. Então, a forma como Jesus vem falar, muitas das vezes é uma forma mais suave, mais branda, e muitas das vezes é uma forma mais incisiva. Mas as duas formas demonstram amor. E as duas formas Jesus quer trazer o nosso entendimento a essa naturalidade da compreensão do bem que Ele quer para nós. Eu ia falar, enquanto você falava, me fez pensar nessa questão, né? São João Paulo II, nesse segundo ciclo, ele vem justamente nos mostrar que Cristo quer apelar para o coração do homem, ou seja, ele quer chamar de volta para junto de Deus o mais íntimo do ser humano. A lei, a gente pode achar, e geralmente no mundo, na vida, enfim, que a lei vem de cima para baixo. Então, no caso da lei de Deus, os 10 mandamentos e outras leis, a gente pode achar que vem de cima para baixo. É Deus, que é o chefe, é o imperador, para alguns ele é um ditador, um tirano, e ele diz, faça isso. Como se aquilo que Deus dissesse fosse contra nós, fosse para nos ferrar, para nos fazer sofrer, para tirar a nossa alegria. Jesus vem dizer, não, é o contrário. A lei de Deus, que a gente acha que vem dele, na verdade, nada mais é do que colocar em palavras, nas tábuas da lei, colocar escrito ali, a lei, o ordenamento que já existe no coração do homem. Jesus vem simplesmente chamar para fora, tirar do coração, apelar, trazer à tona de novo esse ordenamento para o bem, como o Ronaldo falou, sempre voltado para o bem, que no fundo, já existe dentro do nosso coração. Porque se nós formos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o belo, o bom, o nosso coração é voltado para o bem. Por causa do pecado, que começou lá com o pecado original e se estende até hoje, até os nossos dias, essa lei natural, ela fica meio que abafada, apagada. E o que Jesus vem fazer é reacender, nos chamar de novo a nossa verdadeira vocação. Ou seja, a lei natural, ela já faz parte da nossa natureza. E você pode fazer essa experiência com uma criança. Desde muito pequena, a criança gosta daquilo que é bom, daquilo que é amoroso, do carinho, do afeto, das coisas boas.
faz bem para a nossa vida, faz a nossa vida funcionar melhor quando tudo está ordenado, quando tudo está dentro de uma justa medida. Só que, infelizmente, por causa do pecado, nós perdemos isso. Então, se fez necessário que Deus nos lembrasse dessa lei que já existe no nosso coração, ditando os mandamentos. Entre eles, não cometerás adultério, que é justamente o mandamento que Jesus vem nos recordar e expandir, ampliar, para que a gente possa buscar no fundo do nosso coração o porquê dessa lei. Não só cumprir a lei por cumprir, mas buscar no fundo do nosso coração o real motivo de cumprirmos essa lei, ou seja, nos mantermos fiéis e em comunhão com a própria natureza humana. E Jesus, quando fala sobre o não cometimento do adultério, ele fala porque os que os questionaram estavam buscando a justificativa na lei. E a lei, da forma como ela era buscada e até justificada por aqueles que questionavam Jesus, era uma lei que só servia para os atos externos. E Jesus vem fazer essa chamada, esse apelo, como a Tatiana falou, para o homem interno. E aí talvez você esteja se perguntando, mas como assim? Existem dois homens? E homem aqui, quando a gente fala homem, a gente está falando da pessoa humana, né? Não é só o homem do sexo masculino. Existe uma diferença? Existe um homem externo e um homem interno? Existe um homem externo porque é aquele que a gente vê, é a pessoa que está ali do nosso lado. São os atos exteriores, né, que todo mundo vê. Mas a gente não pode se esquecer de que nós não somos só a matéria, né? Esse é um fundamento básico da teologia do corpo que a gente já vem falando há muito tempo. Quando a gente olha para uma pessoa, a parte visível é o homem externo que a gente está vendo. E a parte invisível, que se usa a figura do coração, né, é algo que está interno. Mesmo se você buscasse ver o coração fisicamente, você não consegue ver, porque ele está dentro da pessoa, né? E por isso que Jesus apela para o coração, para que ele possa entender a pessoa na sua intimidade, na sua interioridade. E Jesus diz em várias passagens da Escritura que as atitudes externas, né? E ele lembra aí dos túmulos caiados, que por fora são brancos, mas por dentro só tem coisas apodrecidas. Então, essa preocupação de Jesus de chegar ao coração do homem para que o homem possa ser mudado de dentro para fora, na sua integralidade. Não basta ter um coração puro, com ações que descasam daquilo que o seu coração sente, da mesma forma que o contrário. Por isso que Jesus, quando apela para o coração, ele apela para a unidade da pessoa, ele apela para a pessoa como um todo. Por isso ele faz uma abordagem antropológica, né? Ou seja, querendo chegar na essência do ser humano, e também existe um conteúdo ético, né? Ou seja, nas ações em si, aquilo que é visível. Ou seja, os nossos atos exteriores deveriam refletir e estar em comunhão com o nosso homem interior, né? E para isso é preciso a gente curar o nosso coração e não só os nossos atos. Jesus sempre condenou as atitudes hipócritas de quem por fora parecia muito piedoso, muito cumpridor da lei, mas por dentro, como o Ronaldo falou, sepulcro caiado, né? Só podridão. Os próprios apóstolos, que eram os seguidores, os discípulos de Jesus, também eram questionados por isso nas refeições, quando não cumpriam todo um ritual previsto de se lavarem as mãos, né? Fazerem ali uma asepsia para fazerem as refeições. E Jesus também chamava a atenção disso. Vejam, não é que não haja importância nos atos exteriores, porque senão você pode compreender também que só vale então agora o que eu sinto. Só vale a intenção. Só vale a minha intenção, só vale a pureza do meu coração. Alto lá. Esse é o caminho inicial, essa é a proposta. Mas as duas coisas têm que caminhar juntas.
fica incongruente amar e não agir, e fica incongruente agir e não amar. Porque uma coisa acaba e precisa ser reflexo da outra, justamente porque ela precisa refletir a nossa identidade humana enquanto pessoas. Não dá para fazer com que a gente tenha essa dicotomia, essa separação, porque vai acontecer aquela outra questão que a gente sempre fala também na teologia do corpo: separar o material, o físico, do espiritual. E Jesus vem fazer esse resgate da nossa identidade para que esse nosso ato interior, o nosso ato do coração, possa se exteriorizar. Vejam bem, vejam como é diferente ter a intenção no meu coração e não agir, ou agir sem ter a intenção. São dois momentos diferentes. O que Jesus nos propõe é algo muito maior e muito além. Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer que a gente ame, quer que a gente perceba a partir do nosso coração, para que o nosso coração tenha como que uma consequência quase que natural as nossas ações correspondendo àquilo que a gente sente, correspondendo. Então as nossas ações externas vão ser uma extensão da mudança e da conversão do nosso coração. Esse é o grande detalhe desse segundo ciclo das catequeses do Papa São João Paulo II, quando ele fala da redenção do coração. E quando a gente fala especificamente sobre a questão do adultério, São João Paulo II vem nos mostrar que o adultério aparece aqui como uma quebra, uma infração, já que nós estamos falando de lei, uma infração da unidade. A unidade conjugal, ou seja, a comunhão íntima de amor entre o homem e a mulher, que, como a própria palavra de Deus diz, foi feita para que os dois se tornassem uma só carne. Então, o adultério é a quebra dessa unidade. O ato conjugal, que desde o princípio foi feito para o homem e a mulher unidos pelo próprio Deus, porque se você for pegar o Gênesis, Deus disse: crescei e multiplicai-vos. Não existia o sacramento do matrimônio ainda lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Mas o que nós vemos aqui? Senão um casamento. Deus abençoando e unindo o homem e a mulher. Deus criando o homem e a mulher um para o outro para que eles se ajudem, se amem e cresçam. E dizendo: crescei e multiplicai-vos, dando a bênção para eles. Então, o ato conjugal, crescer e multiplicar, foi feito para o contexto do matrimônio. Toda vez que a gente quebra essa unidade de sermos uma só carne, toda vez que a gente quebra isso é a questão do adultério que Jesus vem justamente condenar. Ele vem confirmar que é um pecado. Tanto que é interessante, eu acho até que nós comentamos brevemente sobre isso na primeira temporada do Seed by Seed, que adultério está na mesma raiz de idolatria, né? O adultério é você não amar, não servir, não se dedicar àquele que deveria ser o seu objeto de amor, mas numa ilusão, direcionar e canalizar o seu amor e o seu desejo para um outro ser estranho. É exatamente essa mesma noção, e por isso adultério e idolatria estão tão conectados. Tanto que muitas vezes a palavra de Deus também compara o amor de Deus pela humanidade ao amor do homem com uma mulher. E quantas vezes nós cometemos adultério contra o nosso Deus? E fazendo ainda mais uma comparação com o termo do adultério, né, trazendo para a realidade conjugal mesmo, Jesus prepara o casal, Jesus propõe ao casal que a vida conjugal, na sua integridade, seja vivida na realidade do matrimônio. Tanto que é condenado tudo aquilo que acontece, que deveria ser exclusivo
e o amor conjugal, o amor matrimonial é um amor exclusivo, que o homem doa para a mulher e que a mulher doa para o homem, é um amor de exclusividade. E o amor de exclusividade é um amor que exclui todos os outros. Então, todo o amor exclusivo que eu tenho pela minha esposa é um amor que, além de ser exclusivo para ela, exclui esse mesmo amor para todas as outras mulheres. Isso não significa que eu não vá amar outras mulheres, mas como minha esposa, é um amor exclusivo, porque ele exclui o amor conjugal para todas as outras mulheres. O ato conjugal, quando ele é realizado fora dessa realidade, ele é um adultério, porque ele ou só é vivido na intenção, naquela coisa de uma luxúria, de um desejo, ou só fisicamente, como um ato sexual fora da realidade matrimonial. Então Jesus chama muito a atenção e ele faz esse paralelo com aquilo que a humanidade fez, vamos dizer assim, traindo o seu amor, a sua dedicação, a sua entrega, a sua doação total para cada um de nós. Por isso que Jesus faz esse chamado de atenção para a gente e faz esse paralelo, porque a gente consegue perceber muito bem o adultério como uma traição. É uma traição que aconteceu com o povo que não seguiu a Jesus. Quando a gente peca, a gente quebra essa unidade, essa ligação do físico, do material, que é a nossa existência, com o espiritual, que é a realidade divina na nossa vida. Então a gente consegue perceber em vários exemplos essa quebra da realidade material com a realidade espiritual, e Jesus traz o adultério como um exemplo perfeito para que a gente possa entender que essa quebra, se aconteceu, precisamos trabalhar para que ela seja recomposta, para que a realidade seja voltada a ser como era antes. Que isso independe até do nosso estado de vida e da nossa vocação. Quando a gente entende que é algo muito maior do que simplesmente um ato exterior, ou seja, o fato de eu ter tido relação com um homem ou com uma mulher que não seja o meu esposo. E aí você pode pensar num celibatário, por exemplo, que tem uma relação carnal com alguém. Vejam como é algo muito mais profundo. E aí o símbolo que Jesus usa é o símbolo do coração, ou seja, o coração como um ícone que vai reunir toda a realidade interior do ser humano. E aí a gente vê como essas duas questões caminham juntas. O ato exterior com esse ato interior que começou lá dentro, ou seja, o fato de olhar para uma mulher com desejo libidinoso, e depois nós vamos ver também que, ao contrário, também serve, né? A mulher olhar para um homem com desejo libidinoso, o adultério já aconteceu no coração. E o coração é a raiz de onde brotam todas as nossas ações. Então, por isso é que Jesus faz tanta questão da gente converter não só os nossos gestos, mas converter principalmente o nosso coração. Porque aí, com o coração convertido, daí para frente, a gente vai conseguir ter atitudes diferentes de uma forma muito mais natural e muito mais fácil. E mais um detalhe, tomarmos muito cuidado, e quando a gente presta bastante atenção naquilo que Jesus traz para a gente nessa passagem, o pecado do adultério, ele acontece no coração, porque é ali que houve essa ruptura, é ali no coração que houve essa quebra dessa unidade. Mas ele deixa muito claro o olhar. Então também precisamos purificar o nosso olhar, para que o nosso olhar não seja a porta de entrada para o nosso coração. Se a gente for fazer um exemplo figurado, o nosso coração não tem olhos, né? Ele está lá dentro, ele está fechado, tudo escuro, não tem luz, não tem nada que o permita ver a realidade, mas ele sente a partir daquilo que a gente vê. Então é importante que nós purifiquemos o nosso olhar, não só no sentido daquilo que nós olhamos, daquilo que nós enxergamos, mas também de como eu me apresento para que eu não seja motivo de queda para o olhar do outro. Então, esse ponto de partida do olhar, ele é muito importante porque ele pode ser o ponto de partida de um pecado que vai acontecer no nosso coração. Exato. A gente vai, inclusive, comentar
sobre isso e mais algumas outras coisinhas. E eu queria encerrar com um apelo também. Se você já foi traído ou se sentiu traído, ou se você já traiu alguém, quem de nós nunca traiu o próprio Deus? Quem de nós nunca deixou um amigo na mão? Quem de nós nunca foi tentado por uma imagem pornográfica ou por memórias de coisas que a gente viveu na adolescência ou quando a gente era mais jovem, experiências que a gente teve que deixaram marcas na gente? Que nós possamos pedir a Deus essa pureza, para que a gente entenda que daqui para frente Deus pode e quer reescrever, com a nossa ajuda, uma história nova. Se algum dia você cometeu adultério, ainda que tenha sido no seu coração, e todos nós cometemos, todos nós, eu, não, todos nós, pelo menos uma vez na vida, ou eu diria muitas, cometemos adultério. Todos nós traímos alguém. Todos nós cometemos uma infração na lei natural do nosso coração que foi feito para amar. E muitas vezes nós não amamos ou fingimos que estávamos amando. Que nós possamos pedir então a Deus, pela intercessão de Maria, que guardava no seu coração tudo o que acontecia na sua vida, porque o seu coração era puro, era justamente aberto, inteiramente aberto ao amor. Que nós possamos pedir, por sua intercessão, a cura profunda do nosso coração. Peça hoje isso e peça todo dia, renove todo dia esse pedido: Senhor, cura o meu coração, para que o meu coração seja puro, para que eu tenha verdadeiramente um coração esponsal, que eu não fique procurando as ilusões e os adúlteros desse mundo, aqueles que me levam a adulterar esse amor puro e verdadeiro que o Senhor colocou no meu coração. Peça hoje isso para a sua vida e não deixe de continuar acompanhando essa nossa série de episódios Teologia do Corpo Seed by Seed, a cada semana um pouquinho mais da teologia do corpo para você. Então a gente quer contar com você também no nosso próximo programa. Aproveita, se você gostou, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que podem gostar também e aproveitar para conhecer essa maravilha, esse verdadeiro tesouro escondido que é a teologia do corpo. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.